Seja mais uma vez bem-vindo ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Então aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Porque aqui nós discutimos tudo a respeito de viagens e trazemos convidados que são peritos em colocar a mochila nas costas e cair no mundão. E hoje eu tenho a honra, o prazer de estar conversando com Jaqueline Vécio. E vai aparecer o arroba dela aqui, Viajo com Alma. Olá. Ela que já conhece 31 países e ela vem hoje pra gente desmistificar destinos que são ditos perigosos para mulheres, mas que, de acordo com ela, são profundamente transformadores. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Pod Viagem. Muito obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito contente. Tenho certeza que vai ser uma troca incrível hoje para você, para o público. Vai ser ótimo. Jaque, então vamos começar, né? 31 países. Mas antes da gente falar desses 31 países, conta para quem está nos assistindo, quem que é Jaqueline Vécio? Eu sou nascida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mas eu já moro em São Paulo, tem mais de 15 anos. Eu posso dizer que minha alma já é paulistana já. Eu sou formada em administração de empresas, fiz MBA em e-commerce. Acho que falar aqui que eu sou apaixonada por viagem seria óbvio, né, que a gente está falando aqui. Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, acho que eu sempre era criança, sempre pensei muito em viajar. Eu sou maluca por praia, vinho, música, cultura de uma maneira geral. E acho que isso está presente não só nas viagens, mas no meu dia a dia também está super presente, mesmo em São Paulo, são coisas que eu sempre tento fazer. E acho que, eu vou dizer que eu sou ligeiramente corajosa, porque acho que tomo um pouco de coragem para começar a viajar sozinha. Depois você pega gosto pela coisa, mas no começo acho que pega um pouco, tem que ter um pouco de coragem. Não, e assim, até para qualquer pessoa, né? Para você dar o passo inicial, né? Para você, às vezes, chegar e tentar montar uma viagem, não ter nenhum amigo ou não bater a agenda de ninguém. Às vezes tem pessoas que deixam de viajar, né? Por conta que não terão companhia, né? O que no seu caso é diferente. Sabe que, na verdade, hoje, não mais hoje, eu escolho, às vezes, ir sozinha. Mas sabia que começou assim? Foi uma coisa meio assim, eu tinha vontade de ir para alguns lugares, até então tem o trabalho, tinha que férias, então eu não posso viajar a hora que eu queria, até então, isso foi anos atrás. E eu pensei assim, bom, eu tenho férias no mês X e quero viajar. E começava a perguntar para as amigas, né? E aí você pode. E teve uma vez que ninguém podia, eu falei, mas... Não bateu as agendas. Não bateu as agendas, eu falei, eu não vou deixar de aproveitar minhas férias, porque ninguém pode ir comigo. E aí fui sozinha e comecei a planejar sozinha, acabei indo sozinha pela primeira vez. Mas não começou intencional, começou meio assim que por falta de bater a agenda com os amigos e fui. Agora não, agora intencionalmente eu vou sozinha, assim como, claro, quando eu tenho companhia, lógico que eu viajo com amigos também. Mas agora é intencional. E por que intencionalmente? O que você sentiu? Que diferença você sentiu? Eu imagino qual que seja a resposta, porque eu também já viajei sozinho, já optei em viajar sozinho, vou viajar sozinho de novo. Mas por que você diz assim, ó, é bom ter uma companhia, mas o que a gente ganha viajando sozinho, Jaque? Eu acho que a gente, antes de mais nada, eu acho que o autoconhecimento, quando você está sozinho, com você, é completamente diferente quando você está com uma outra companhia, quando você está viajando. Porque, assim, claro, no dia a dia, a gente está, a maior parte do tempo, está no trabalho, a gente está sempre acompanhado. Quando você está numa viagem, você está numa outra vibe, né? Você já não está, se você não está a trabalho, você está com mais tempo, na teoria, né? Você está com mais tempo. Você ficar com você mesmo... a tua própria companhia é muito diferente de estar com alguém. Se você viaja com alguém, fala que é verdade. Você vai acordar, vamos tomar café junto, vamos programar o dia juntos, vamos almoçar, vamos jantar. Você tá o tempo todo, volto a dizer, não tô dizendo que isso é ruim, mas você tá o tempo todo meio que distraído com a pessoa, você tá sempre ocupado. Você na viagem é você, seus pensamentos e o lugar. É curtir o momento, é estar presente naquele exato momento, você mesmo e as tuas vontades. E eu acho que essa palavra que você utilizou, o autoconhecimento, é um negócio que realmente me pegou, assim, a primeira vez que eu viajei. Porque as primeiras vezes que eu viajei com amigos. E quando eu tive que fazer uma viagem sozinho, você fica mais aberto para amizades, para conhecer pessoas,
para você ter uma imersão na cultura e às vezes até para você se autoconhecer mesmo, né? Sim. E nessa trajetória, 31 países aí, já que cita alguns países aí que você... Cita o primeiro país que você viajou sozinha. Sim. E assim, dos 31 países, assim, alguns países só pra... Que vai aparecer aqui no nosso mapinha aqui, a gente vai mostrar os países. Quais são os países que você conhece aí dessa vasta lista aí de 31? O primeiro de todos, você acredita que foi a primeira viagem que eu fiz na vida? Foi uma viagem internacional e sozinha. Eu lembro como se fosse hoje, desse dia, eu já fazia um curso de inglês, fazia tempo, eu já falava inglês razoavelmente bem. E eu tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos, muita vontade. Bom, faz muitos anos, foi em 1999. Só que assim, não tinha nada. Pode falar palavrão ou não? Pré-World Trade Center. Pré-World Trade Center, exato. Pode falar palavrão ou não? Pode. Qualquer coisa a gente coloca uma... Então, vou falar a verdade, eu não tinha um puto, eu era estagiária e tal. Mas eu tinha muita vontade de ir. Eu tinha férias lá e falei, sabe de uma coisa? Eu já falo inglês razoavelmente bem, eu vou fazer um curso de inglês nas férias. E comecei a juntar uma grana num tempo, eu era estagiária, mas eu juntei a grana num tempo, isso foi em 99. E aí apareceu as minhas férias, eu tinha férias no verão, eu fui fazer um curso em São Francisco. Foi a primeira viagem que eu fiz internacional e sozinha também. Daí, claro, né, quando chegou em São Francisco, eu estava na escola, eu fiz o curso de inglês, é claro que você faz um monte de amizade, né, mas eu saí daqui sozinha. Na época, pensa que assim, sem celular, sem GPS, sem nada, né, meus pais ficaram malucos. Rolê ortodoxo. Sim, não tinha, imagina como ligar pro meu pai, eles ficaram desesperados quando eu falei, mas claro, Estados Unidos, né, assim, era seguro, não tem problema nenhum. Sim. Mas dentro eu conheço aqui da América Latina, acho que praticamente todos os países eu gosto. Eu já fui para a Argentina, não sei, acho que umas 20 vezes. Europa? Europa eu tirei um sabático. Então, nesse ano sabático, parte dele eu fiz Europa. Então, eu conheço bastante Europa, Portugal, Espanha. O leste europeu eu conheço também, Bulgária. Bulgária. Sofia, capital? Sim. Estive na Bulgária também. Incrível, foi uma super viagem também. E dos Estados Unidos eu fui já também algumas vezes. E a primeira vez, no ano passado, eu fui para o Oriente, eu fui diversas vezes já para o Oriente Médio. África eu conheço só Marrocos e Egito. E o ano passado foi a primeira vez que eu fui para a Ásia. Eu nunca tinha ido. Qual país que você foi para a Ásia? Eu comecei com Tailândia. E... Gente, é incrível como passa episódio aqui nesse Pod de Viagem. Quando se fala em Tailândia, brilha o olho de todo mundo. Todo mundo, incrível. Tailândia foi uma viagem surpreendente, assim. E foi a primeira vez que eu estive na Ásia, eu nunca tinha ido. E esse ano eu fui para a Índia, foi a segunda vez na Ásia também. Então, de Ásia eu conheço pouco ainda. Conheço só a Índia e Tailândia. E agora tá faltando, assim, pelo menos bater assim, ponto em algum, porque eu não conheço a Austrália nem a Oceania, né? Tá faltando lá de lá, então. Legal. Ó, a gente conversando, né, antes aqui do episódio. Índia, eu até cito aqui que a gente teve um convidado aqui, o Pablo, e ele trabalha, né, ele trabalha home office, trabalha com investimentos, então ele mora 2, 3, 4, 5 meses em cada país. Ele já tá nessa pegada aí faz acredito que uns 5 anos, né? Então, e ele disse que existem 3 países no mundo que você deve conhecer porque eles não têm nada a ver com o que a gente conhece. Eu assisti esse episódio. China, exato, China, Sim. Japão e Índia, né? E você esteve na Índia. Sim. E a gente fala... Na verdade, eu me pergunto, eu nunca estive na Índia. É um país seguro? Olha, eu não me senti insegura em nenhum momento, para ser bem sincera, assim, em nenhum momento. Pelo contrário, eu acho que eu nunca me senti tão insegura em nenhum lugar do mundo como eu me sinto insegura no Brasil. Eu nunca fui assaltada em nenhum outro lugar, nunca aconteceu, nem os famosos pickpockets lá da Europa, nem isso. Então, eu conheço um monte de gente que foi roubado, nem isso nunca tinha acontecido comigo. Tentaram me roubar em Barcelona há muitos anos atrás. Então, Barcelona, Itália, tem um monte, né? Comigo isso nunca aconteceu. Na Índia, o que eu poderia dizer, assim, é um destino que, para a mulher, assim, volto a dizer, eu não me senti segura em nenhum momento, mas eu tive o tempo todo com guia. Por quê? Porque, assim, você chega lá e, assim, eu já saí daqui com tudo programado, assim. Eu, normalmente, tem alguns lugares que eu vou, planejo o básico e faço boas coisas, um monte de coisa sozinha. Então, no teu planejamento, você já vai vendo os pontos turísticos antes? Já. Eu começo os planejamentos de viagem, na verdade, sempre, assim, eu tenho uma listinha de desejo. E sempre que eu olho essa listinha, eu começo o planejamento pensando quando vai estar calor e quando não chove. E quando não é inverno. Porque eu sou uma pessoa... E lá tem as monções na China. E tem as monções, né? Na Ásia tem. Então, porque na Tailândia... Pega na Índia as monções, pega, né? Pega. Porque para no Himalaia, né?
Isso. Inclusive, eu peguei um pouco de monções na Tailândia, porque eu fui no final de setembro, eu peguei um pouco Só de para o pessoal que monções. não sabe o que seria monções, explica para eles. Então, na verdade, aqui no Brasil acho que a gente até tem um pouco, mas em São Paulo tem um Sim. pouco de monções, né? Sim. Quando chega no verão, é uma época que tem chuvas torrenciais, seria no verão deles, só que é muito mais intenso, né? Na Colômbia tem isso, Tailândia tem, também na Índia tem, que você passa, nossa, dias e dias com chuvas torrenciais, né? Em São Paulo a gente até brinca que tem monções no verão, porque chove muito no verão, desesperadamente, mas lá é o tempo todo, o dia inteiro. Então, esse período mais ou menos, no caso ali na Ásia, vai de mais ou menos de abril até assim, setembro, às vezes é um E pouquinho qual que foi a data que depois. você foi? Então, para a Índia eu fui agora, eu fui pro Festival das Cores. Fui pro rolê, eu fui em março, então Março. tava o tempo perfeito, né? Festival das Calor. Cores, guarda aí depois, eu quero saber sobre esse Esse Festival tem que das contar uma Cores. história, vai ter uma hora que a gente vai falar Mas dele. antes, vamos lá. Tá bom, você planeja a tua viagem, você já vê, pelo jeito que você viu a Índia, você quis ir no verão, né? Você começou a planejar para não pegar o inverno, Pra fora ir no das rolê, porque eu queria monções, no Festival das Cores. no Festival das Sim. Cores. E pra Índia, precisa de visto? Precisa de visto, mas é super simples. Você paga US$ 25, entra no site do governo deles, não precisa pagar ninguém para fazer isso, é bem simples. O governo vai te mandar tem um linkzinho do site deles que você vai assim, é muito parecido com o formulário do visto americano, assim, revira a tua vida, né? Sim. Mas só que é muito mais simples. Você manda lá todos os seus dados e cópia do passaporte, etc. E mais ou menos uns 2 dias eles te devolvem a autorização. É tudo online, você não precisa fazer nada presencial para turismo, né? Então, se você ficar lá até o período de 30 dias, que é o máximo, mais que isso, tem que ir presencial no consulado. Como eu ia ficar só 20, então eu poderia fazer o online. É bem simples, Entendi. rapidinho. 2 dias estava pronto em 2 dias casa. estava pronto. Tava pronto. E qual companhia aérea, assim, qual que foi o trecho que você fez? Você saiu de Guarulhos? Guarulhos, São Paulo. Aí é uma longa jornada. Ah, conta pra gente. Conta pra Eu saí gente. de São Paulo, fui até Doha. Em Doha, eu esperei uma conexão que foi longa, de 10 horas, virei uma noite lá. E normalmente a maior porta de entrada para a Índia é Nova Delhi, né? Então ali de Doha você pode, já Tem direto? cheguei, aí tem direto para são mais 7 horas até Nova Delhi. Mas tem várias possibilidades, você pode fazer, eu fui com a Qatar Airlines, por isso que eu fui por Doha, mas pode ir pela Emirates, pode ir pela Ethiopian Airlines também, que dá para fazer para lá e mais uma escala e chega em Nova Delhi. Mas dá aí Ti- umas 30 horas de Umas viagem. 30 horas de viagem. Pô, também Exato. a Índia é do outro lado do mundo, né? Tá literalmente do outro lado do mundo, Caramba, né? e assim, a Índia é o país mais populoso, né, do mundo, né? 1,4 bilhões de pessoas. E quando eu olho Insano. essa cultura da Índia, a cultura da Índia ela é milenar, né? Eu gosto muito de história e o Alexandre o Grande chegou, né? No Império Hindu da época, eu não me lembro qual que é a dinastia, né? Exatamente. Mas é um país que ele é único, até por conta da religião, né, da cultura. É uma sociedade que é dividida em castas. Então, assim, qual que foi a primeira impressão? Essa é a minha primeira pergunta. Você desceu em Delhi. Sim, nossa. Qual que foi a tua primeira impressão? Porque uma coisa é eu descer numa Bulgária, numa Estônia, numa Inglaterra, nos Estados Unidos, que são culturas ocidentais, né? Sim, Aí exato. você foi para uma cultura totalmente avessa. Qual que foi a sua primeira impressão quando você pousou na Índia? Assim, a hora que eu cheguei lá, primeiro de tudo, que eu desci no aeroporto, foi assim, em Nova Delhi. No aeroporto, eu nem precisei sair na rua. Eu falei, meu Deus, quanta gente. Porque assim, a gente não tem. Claro, eu já tinha visto, eu tinha estudado muito, tinha lido um monte de coisa, tinha visto vídeo e tal. Mas eu nunca tinha ido para um país de 1,4 bi pessoas. Nunca na vida. 4 bilhões. Então, assim, não é muito, mas muita, muita, muita. Então, assim, a hora que você sai do aeroporto, primeiro que assim, é super moderno, não é nada capenga. Sim. Só que essa hora que você chega, e a maioria é indiano, né? Então, assim, é muita gente. A hora que você sai na rua, é tanta gente, é tanto carro, é tanto que eu falei, meu Deus, de onde sai tanta gente? Eu não conseguia parar de pensar nisso, de onde sai tanta gente o tempo todo. Então, e claro, me chamou muito a atenção que Nova Delhi, assim, eu achava que era o lugar mais caótico da Índia, mas não é. Mas, logicamente, é caótico, desde o aeroporto até o hotel que eu fiquei, era mais ou menos só uns 20 quilômetros do aeroporto, não é tão longe assim. Táxi, transfer, Eu fui ônibus, de trem. transfer, eu peguei um transfer. Na Índia, tudo funciona com trem. Não sei se você vai lembrar daquele filme, Quem Quer Ser um Milionário? Que Sim, passa em Mumbai, sim, né? Aquele sim. ator excelente. Então, lá eles já falavam um pouco da malha, de como é lá a ferroviária da Índia. Então, assim, eles fazem tudo de trem. Só que eu sempre uso, assim, qualquer viagem, transporte público normal. Mas lá eu falei, não, acho que não tem porquê, né? É muita gente, tudo indie, né? Então, assim,
Era tudo, uma cidade gigantesca. Imagina São Paulo, que já é um caos, né? Eu achava que São Paulo era grande, agora eu vi que não é. DL é gigantesca, Dele, né? assim, 32 milhões de pessoas. São Então, Paulo a grande São Paulo dá 20, né? dá 20. Tá, e a moeda lá? É o RUPS. Ups. Esses RUPS, eles estão valendo, tá valendo mais ou menos 1 para 15. E poder de compra? Porque, assim, uma coisa é conversão fiduciária, né? Me lembro uma vez que falaram assim, não, mas coroas suecas vai dar... Uma coroa sueca dá, sei lá, 0, tantos euros. Ah, então... Não, as coisas são caras, né, na Suécia, né? Colômbia. Isso. O Isso poder de também. compra do brasileiro frente à moeda indiana é tranquilo? É tudo muito barato. Muito. Mas eu tenho que desmistificar uma coisa aqui. Falando aí, é o tema do podcast, inclusive. É barato, mas não é exatamente barato pra gente. Porque, assim, o dia a dia na Índia, quando você sai na rua, nos bazares lá, tudo, é extremamente barato. É lógico que é. Só que você pensa que a gente não tá indo lá pra ficar num hostel. A gente vai pra lá, o nível do hotel que a gente tem que ficar, até pra gente ter uma experiência razoável na Índia, né? Você tem que ficar no hotel bom. Um hotel bom, razoável, ele é cobrado em dólar. E outra, né? O polo turístico, ele já se prepara para o turista, né? Ele sabe o poder de compra do turista, né? Sem dúvida. A Índia ela é feita para espanhol. Tem muito espanhol lá, muito, muito, que tem um poder de compra altíssimo. Mas realmente, na rua, tudo é realmente muito barato. Se você pensar, mesmo a gente sendo turista, por exemplo, um restaurante legal lá, bem bom, assim, você consegue gastar, sei lá, uns R$ 50 para você almoçar bem. Não é? Em São Paulo, eu nunca vou almoçar com R$ 50. Abandone. Não, agora, Pode esquecer. a minha pergunta, beleza, você falou restaurante bom, e a comida de rua, você teve coragem? Porque, gente, assim, ó, Excelente pergunta. quando se fala em Índia, né, eu tenho alguns amigos e não é preconceito, isso daí são fatos, Sim. né? Muitas pessoas ficam doentes por conta de alimento que é contaminado, por conta de lugares que não tem um saneamento básico, não é um país que tem uma estrutura, né? Sim, Tem não muitos problemas sociais, né? Você tem até as castas que são milionárias lá, até o pessoal das castas mais baixas, né? Que é a divisão entre a sociedade deles. Então é um país pobre também, né? Sim, é. Mas a minha pergunta é, primeiro, se você comeu a comida de rua e segundo, se você ficou doente lá. Não comia comida de rua, porque... Mas de verdade, eu não como comida de rua nem em casa. Eu sou bem chata com comida. E quando eu viajo, eu tenho muito cuidado com o que eu como. Porque eu morro de medo de ficar doente em viagem. Nunca aconteceu, mas eu tenho muito... Então, mesmo que você fale, nossa, eu vou, sei lá, pra Europa, que é mega, assim, mega comum, a comida é muito parecida com a nossa. Mesmo nesses lugares, eu não como qualquer coisa. E outra também, né, já que às vezes a gente... Primeiro, o nosso organismo ele sente a diferença de fuso horário. Exato, tem A isso. imunidade já dá aquela baixada. Então, às vezes, você não dorme bem no voo. Exato, que é o meu caso. Eu durmo mal. Exato, então a imunidade abaixa. Se você não se alimentar bem, dependendo da comida do aeroporto, o tanto de sono, entra no ar-condicionado, vai para um clima quente, isso daí acaba com a Eu imunidade. tomo né? cuidado. Mas eu fui sim lá, eu acompanhei, teve o pessoal que tava, eu acabei conhecendo lá, que queria ir junto. Eu, claro, falei, não, jamais que eu vou perder ir num lugar desse. Eu fui junto, mas eu não comi. A única coisa que eu comi na rua lá, e falei, gente, isso aí mata todas as bactérias, foi o chai. Chai, o que que é chai? O chai é assim, todo mundo toma chai na Índia. É uma delícia. Eu até comprei pra É fazer de em tomar. casa. É de tomar. O chai na indiano, na verdade, assim, é uma mistura de especiarias deles. Lá tem, é super forte. Tem gengibre, cúrcuma, tem canela, tem um cravo, é uma delícia. Eles fazem esse pozinho, mistura depois leite integral. Mistura um tempão. Junto com esse chá. E depois, no final, põe mel. Ai, gente, é muito É bom? muito! É viciante. Aí eu tomei na rua. Sabe aquelas coisas que a gente vê na TV? Eles ficam naquele negócio, mexendo. Sim. E o moço, delicadamente, assim, me ofereceu se eu queria provar, né? Daí eu falei, gente, tá lá, tá quente, matou todas as bactérias, posso tomar. Aí tomei. Já entrou em ebulição aqui, Já né? tomei, e é muito quente, né? Então eu tomei várias vezes. Mas a comida, eu não. Mas teve um monte de gente que tava comigo e provou. E não aconteceu nada. Não passei mal em nenhum momento. Só água filtrada, acho que é o básico, né? Que a gente tem que fazer. E você notou muitos turistas ou muitas turistas também viajando como você? Sabe que tem? Tem muita europeia. Porque daí você se sente um pouco confortável, né, com uma situação Sim. dessa. Porque você não tá sozinha no rolê, né? Não tem bastante turista. Mas, assim, tem uma coisa que é uma sensação que eu acho que só mulher tem, sabe, Alexandre? Que eu viajei muito sozinha.
Mas uma mulher tem um cuidado diferente do homem em qualquer lugar que ele esteja. Não é só na Índia, Com em certeza. qualquer lugar. É mesmo na minha casa, tá? Acho que coisa do meu bairro, eu ando sempre atenta. Quando você viaja, mais ainda. E por ser Tem que brasileira ter. também, o nosso radar é um pouquinho melhor, né? É Também, né? muito O melhor. brasileiro, ele é É muito ligeiro. melhor. Por exemplo, eu estava conversando na Índia, conversando com os próprios indianos lá, e em algum momento eu estava no meio daquele caos, aquele monte de gente passando, e eu estava assim com a bolsa segurando na mão, né? Eu acho que ele percebeu que eu estava nervosa. Daí, mas pensando em assalto, não em violência, né? Daí ele falou pra mim assim, ele falou: "Você fica tranquila que aqui ninguém rouba ninguém." Olha que interessante. Ele falou: "Aqui não tem assalto." Daí eu falei: "Ninguém rouba ninguém?" Ele falou: "Não, fica tranquilíssima, aqui não tem assalto nenhum. Só toma cuidado pra não perder nada, porque tem muita gente que vai esquecer, E mas não você tem." acha que, por sua perspectiva, isso é cultural por conta das leis, que são mais severas, e daí o pessoal fica com medo, porque eu sei que a Ásia não tem conversa. A Ásia, as penas são duríssimas, né? A gente Sim, sabe dos casos aí de brasileiros que traficaram, né? Lá na Tailândia, sim, se não me engano, sim. Indonésia, e é fuzilamento, é prisão Pois é. perpétua, roubou, tem país que corta a mão. Então, leis mais rígidas. Não sei se você chegou a estudar sobre isso ou se você conversou com alguém a respeito disso. A sensação que eu tenho, vejo na Tailândia, acho que eu tinha essa mesma sensação, embora fosse muito cheio. Tudo é por câmera, né? Tudo tem muita câmera. Então, acho que talvez isso, não Sensação sei. de estar sendo vigiado. Não sei se isso. Volto ao que eu te falei no começo, né? Eu acho que eu nunca estive num lugar que tem tanto assalto como o Brasil. As pessoas não em muito lugar as pessoas não entendem exatamente o que E que é às vezes a gente assalto, fala aqui nos né? episódios, muitos convidados falam a mesma coisa pra gente aqui, Eu imagino, né? e até algumas pessoas não concordam, né? Porque eu acho que a experiência de cada. Não dá também pra cravar assim que o Brasil é o país mais perigoso do mundo. Sim, sim, É mais a concordo. experiência pessoal de cada pessoa, né? Sim. É, tem um amigo meu que ele é de São Paulo, ele foi assaltado, primeira vez da vida ele é de São Paulo, ele foi assaltado em Bruges, na Bélgica. Em Bruges, Em Bruges, foi assaltado a mão armada. E ele nunca foi em São Paulo. país riquíssimo. Exato, e daí você fala assim, pô, Gente, ele foi 1 em 1 milhão, não sei, mas a maioria dos nossos convidados, né, as pessoas que a gente conversa, que sim, estão é por outra aí, falam coisa. que realmente que o Brasil, a sensação de segurança, assim, quando vai para outro país, independente dele ser um país desenvolvido ou subdesenvolvido, Sim, é a verdade. sensação de segurança no exterior, normalmente ela é melhor do que a que a gente tem aqui no Brasil. É, Infelizmente. é bem diferente. Então, lá isso não senti em nenhum momento. Mas tem esse negócio, tipo, mulher, né? Acho que tem toda uma. Eu não sei te dizer, quem sou eu para dizer, né, se é verdade ou não, mas tem uma história, né, de Índia com mulheres. E tem uma sensação que isso acho que não é só na Índia, acho que em países muçulmanos, né, a gente. Estive em vários também no Oriente Médio, que não é que é violento, mas a gente se sente estranha porque você não vê mulher na rua. Porque, bom, na Índia, Que países muçulmanos você já eu esteve? já estive no Egito, estive em Jordânia, estive em Uau. Dubai, Catar. E lá você. Esteve também em Israel, né? Estive em Israel também. Israel, não, que Israel é super moderno, né? Super. É outra É coisa um que eu. Oriente Médio bem ocidentalizado, digamos assim. Ultra moderno, né? Uma das melhores experiências que eu tive na vida, Olha, inclusive. quando se fala em Israel, o pessoal pensa faixa de Gaza, As pessoas só guerra, pensam nisso, né? míssil, bomba, né? Só, por isso, acho que essa é a parte que eu mais gosto de viajar, sabia, Ali? Acho que é você, você se desfaz de tantas coisas, tantas ideias que você tem na cabeça, tantas coisas, preconceitos, tantas ideias que a gente vê na TV o tempo todo. Eu sempre uso, assim, a analogia. No Brasil, que você está fora do Brasil, todo mundo vê do Brasil samba, assalto no Rio de Janeiro, Futebol, futebol e só. O Brasil não é só isso. nunca. Nunca é. E o que as pessoas veem de Israel é faixa de Gaza. Quando você fala de Índia, as pessoas pensam, nossa, é sujo. Quando você fala, sei lá, de Egito, ai meu Deus do céu, só tem as pirâmides. Então, as pessoas têm essa sensação de que É o que é o que a vende, gente né? vê, é E o que a visão fica vende. bem opaca, né? E então, assim, não foi. Então, só que essa sensação, esses países, você não vê mulher. Não é que é violento de assalto, mas você não vê mulher na rua, as mulheres estão em casa. E qual que é a tua sensação? É meio estranho, assim. É muito estranho, porque se olha pro lado, só tem homem. Só que também, ao mesmo tempo, você fala, meu, tipo, eu tô aqui, entendeu? Não, não tô nem aí, não, Tô eu não me nem- Muito importo. massa, entendeu? Tipo, É muito. E eles acho que também, como. Bom, nitidamente eu não sou, sei lá, não sou igual, né? Então acho que eles sabem que eu sou uma estrangeira, mas eu sempre tento, Alexandre, qualquer lugar que eu vou, fora do Brasil, aqui mesmo, respeitar muito a cultura. com certeza. Então, todo lugar que eu vou, eu tento me vestir como elas se vestem, tento, por mais que seja calor, né? Que eu fui pra Índia agora, tá aquele super calor, mas eu tento me vestir como elas se vestem, tento evitar chamar muita atenção, porque eu acho que não custa nada, né? Você tá, não que assim, por exemplo, eu não cubro meu cabelo, mas andando na rua lá, pô, eu cobria os ombros, eu tava Sim. sempre de vestido longo, É o tentava respeito pelo evitar. país, né?
eu acho que vale a pena a gente fazer isso e também para chamar menos atenção, né? Com Porque certeza. por si só, como não tem mulher na rua, todo mundo fica olhando. Assim, eu nunca fui assediada, nunca em nenhum momento. Mas fica todo mundo olhando o tempo todo, né? Então, assim, para evitar, eu tento me vestir como elas se vestem, né? Tento evitar chamar muita atenção. Legal. Você, bom, o que você acha de, eu vou falar de, porque eu acho muito interessante você pegar um país do Oriente Médio como Israel, né? E a gente fazer também, começar a comparar com a Índia, porque também são dois destinos que não são Sim. comuns. A Índia, vou nem falar, né? Não, não é. É não uma é. porcentagem desse tamanho que já foi pra lá. Sim. Tanto Israel quanto a Índia, você visitou a capital e também foi pro interior? Sim, sim. Israel, pra você ter uma ideia como eu gostei, eu fui 2 vezes. Pra Israel. 2 vezes? 2 vezes. Mas acho que a segunda vez foi até mais interessante, porque a primeira vez era o meu sonho de vida conhecer Israel. Assim, eu sempre, como é um país extremamente caro, logicamente que tomou um tempo, muito planejamento e tal, mas eu sempre gostei, assim, eu sou muito conectada com a espiritualidade, sempre fui. Então, assim, por mais, assim, que eu não tenho religião, mas é impossível você ser conectada com a tua espiritualidade e você não pensar em Jerusalém. Impossível, que Impossível. não tem Porque como. Jerusalém já foi tudo também, Já foi né? tudo. Ali é o berço, né? É o berço energético do mundo, tem como. Sim. Então, assim, eu tinha muita vontade de ir para lá. Então, essa primeira vez que eu fui, eu fiz o circuito normal, mais longo, né? Porque Israel é pequenininho, né? Então é fácil, de um lugar para o outro, você se locomove muito rápido. Então, a primeira vez que eu fui, eu comecei em Tel Aviv, que é, assim, você já chega quebrando todos os paradigmas, porque, assim, Tel Aviv é absurdamente moderno. É muito moderno, é jovem. Eu nunca vi tanta gente jovem na minha vida. E bonita. Gente jovem, bonita, assim, impressionante. Faz esporte, praia, qualidade de vida, assim, lá em Top. cima. Lá em cima, assim. Acho que porque tem praia também, né? Acho que isso ajuda muito. Sim. E eles desfrutam demais da cidade. Você vê muita gente na praia, família o tempo todo. E daí eu comecei em Tel Aviv, depois eu fiz todo o circuito padrão ali. Foi Tel Aviv, eu fui para Cafarnaum, que já não é tão padrão assim. Belém. Fui para Belém, eu fui para também conheci o Monte das Oliveiras, tudo, logicamente, Jerusalém. Sim. E fui para Acra também, que é incrível. Mar da E Galileia. Haifa, também o Mar da Galileia. E fui também para o Mar Morto, só que lá eu não fiquei. Aí tem um negócio que acho que até vale a pena voltar, porque tem Eliat lá, que é super a parte dos resorts. E parei lá. A segunda vez que eu fui para lá, eu fui com uma experiência totalmente diferente. Eu falei, eu estava no meu sabático, eu falei, vou começar com Israel. E eu fui para ficar com uma família. Sério? Nos dois casos, Como que tanto foi em Tel Aviv quanto em Israel. Eu reservei um apartamento, mas que eu sabia que eu ia ficar com a família israelense mesmo. Eu queria ter a experiência de estar com eles mesmo lá. E foi assim, especialmente em Jerusalém, inclusive a família que eu falo até hoje. Que era uma família que eles moram em Jerusalém, morava bem perto, inclusive, lá da Cidade Velha. Então, assim, eu ia todo dia para a Cidade Velha. Eu imagino que Nossa, a incrível. experiência cultural que você teve, Nossa. eu acredito que é outra sensação. Primeiro, indo pro interior. Pra mim isso é fato. Quando você vai viajar para algum Sim. país, eu falo assim, se você tiver um pouco de mais tempo, vá para o interior do país, Tem porque toda daí você razão. começa, óbvio que você vai ter um pouco mais, a barreira linguística um pouco maior, Sim, é porque às vezes, verdade. dependendo do país, eles não vão falar o inglês, né? Você vai ter que se virar, mas você vai ter uma imersão cultural muito maior do que uma capital, né? Sim, Dessas, sem né? dúvida. Em Israel, teve uma das noites que eu dormi num kibbutz. Lá em Você tá Israel, brincando. sim, é super comum, né? Eles vivem naquelas Sim. pequenas comunidades. E fui pra uma cidade, vou ser sincera, nem lembro o nome, porque a gente andou. Pequenininha. Bem pequenininha. A gente dormiu, passou um dia todo no kibbutz, depois dormiu. Mas assim, mas em Israel tem até que tem bastante gente que fala inglês, assim. Então, como tava no kibbutz, estão acostumado a receber estrangeiro, então tinha um outro que falava inglês. Mas concordo com você estar com a família é outra sensação, né? Eu, Você vê o dia a nessa. dia, né? Você tá ali, Você tá o você dia vê a como que dia, como que exato. eles se vestem, como que eles falam, conversam, o que que é Sim. o dia a dia mesmo deles, né? É incrível. Essa família que eu fiquei em Jerusalém tinham 4 filhos, tudo pequeno, era uma escadinha, assim. Então, Legal. era movimentadíssima a casa, porque as crianças eram super animadas. E essa família, que curioso, eles só recebem pessoas lá porque eles querem que os filhos tenham contato com o estrangeiro. Olha só que interessante. Então, eles recebem gente o tempo todo. É bem comum. Então, Imagina o crescimento dessas crianças, que enriquecimento cultural que elas vão ter. impressionante. Eles eram já super assim. Nem todos falavam inglês, os que falavam inglês
me faziam um monte de perguntas, me contavam da vida deles, como é que era o dia. Isso que tinham 10 anos, o mais velho, então já tinha, era maiorzinho, então já conversava, né? Contava da escola, então foi uma experiência, assim, foi muito mágica. Só que eu tava com mais tempo, né? Por isso Agora eu já me veio na cabeça, tá, beleza, Israel, né, é uma cultura mais ocidental, né, sim, é um país bem desenvolvido, inclusive muito caro, né, eu ouvi dizer que é muito caro, e você caríssimo, é acabou caríssimo. de confirmar pra mim, a pessoa tem que ir preparada, né. Tem. E o inglês na Índia, você disse que também foi pro interior da Índia? Foi, tive algumas E tardes aí? menores. Então, as pessoas mais jovens, sei lá, de uns 40 para cá, muita gente fala inglês, muita gente. Mais velho, ninguém. É Ninguém. só fala Aponta pro inglês. lado, ó, ele fala. É, não, eles não falam Google nada. Translator, você Google tentou. Translator. Pegou O tempo todo. É, usei na Exato. Rússia, é uma ferramenta boa, né? Então, o tempo todo, mas o pessoal mais jovem, boa parte, eles falam inglês, se comunicam bem inglês. E era uma coisa que era extremamente curiosa. Eu nunca na minha vida eu tirei tanta foto com gente de algum lugar. Que legal. O indiano, eles têm uma curiosidade com São as receptivos. pessoas. Muita, muito, muito, muito. Assim, as pessoas viam as famílias e viam assim, bom, me via, né, via que eu não era indiana, e já começava automaticamente com, você fala inglês? Sim. Ah, então tá. Nossa, olha só, meu filho também, às vezes eu vinha com o nenenzinho. Ah, você não quer tirar uma foto com o meu nenenzinho? Eu quero guardar com ele e tal. E é Gente, é interessante impressionante isso. Sabe por quê, Jaque? Porque se a gente for para uma Paris, Londres, Miami, Califórnia, tô falando pontos turísticos assim, que são cosmopolitas, né? Sim. Então o pessoal é acostumado, né? Você pega a Praga, né? República Tcheca. Sim. Aí pra Índia, você vai pro interior, meu, quem que vai pro interior da Índia? Então, assim, o número de gringos, né, de estrangeiros que vão, então pra eles, Não tem. dizem que o interior da China também, o pessoal olha assim, Eu diz que você meio que imagino. vira quase até uma celebridade, dependendo Eu da cidade. acredito. Porque aquela cultura não chega, o pessoal só vê às vezes na TV, entendeu? E é uma experiência interessante, né? Porque eles são Incrível. receptivos, eles querem conversar, né? Muito, muito, muito. Eu me joguei, nunca peguei tanta criança na minha mão. E eu achava, na verdade, eu achava, a gente falou isso no começo, como brasileiro, acho que meio encanado. Eu pensava, gente, que gente ingênua. Me dá um nenenzinho pra eu ficar segurando, eles nem me conhecem. Do bem, né? A pessoa Do confia. bem, todo mundo, um monte, às vezes nenenzinho pequenininho, fala, ai, vem cá tirar uma foto com meu filho, vinha as adolescentes perguntando, então eu até brinquei, assim, o guia brincou comigo e falou assim, eu vou te chamar de Taylor Swift, porque os adolescentes te adoram, porque como elas falam inglês, então eles viam muito, e sempre a mesma coisa, eles vinham perguntar, eles perguntam, como é que é a tua vida, o que você faz, onde você mora, como é que é o Brasil, como é que é morar num país pequeno, todo mundo fazia essa Que pergunta. legal. Eu ficava, mas o Brasil tem 250 milhões de pessoas. Eles não têm noção da dimensão que é o nosso... Só que você pensa, né, que 250 milhões aqui no Brasil, perto da Índia, Não, 150 milhões é um sexto. Um sexto. que a gente... Então eles Meu perguntam. Deus Todo do mundo céu. perguntava isso pra mim. Caramba. Como que é morar num país pequeno? Todo mundo fazia essa pergunta. Todo Que mundo. interessante. Não é Você engraçadíssimo? Né? teve algum perrengue lá? Sabe que na Índia eu não tive nenhum, mas em Israel tive um que vale contar aqui. Conta pra gente. Na Índia, por incrível que pareça, eu não tive nenhum. Foi tudo fluiu, né? Olha só. Cuidado, com muito cuidado, claro, mas fluiu. Quando tiver a segunda vez que eu fui para Israel, eu fiquei com uma pessoa, tanto em Tel Aviv quanto quando eu fui para Jerusalém. E quando eu aluguei um apartamento, e essa pessoa falou para mim assim, era um rapaz, jovem, tem sei lá, uns 20 e poucos anos, que tinha namorada, a esposa que morava junto também jovem, e ele falou, nós dois ficamos em casa o tempo todo, porque a gente tem um emprego de home office. Tudo bem para você? Eu falei, normal, vou ter o meu quarto, sou de vocês, tudo bem. Beleza, cheguei lá, animadíssima, em Tel Aviv, comecei a conversar e bater um papo e tal. Ele falou assim, posso te falar uma coisa que você não sei se você vai se incomodar, mas a gente fuma muita maconha. Tranquilo assim, na cara. Na cara, ele falou. Daí, na hora que ele me falou, pra dizer a verdade, eu falei pra ele, olha, eu não curto muito, mas por mim, E você tá também em outro lugar, né? cada um com seus problemas Sim. também. Cada um faz o que tá na casa dele, né? E continuamos a conversar. Só quando ele disse isso, né, que ele fumava um pouco, eu achei que assim, eu falei, gente, ele fuma muito de vez em quando. Não é, gente. Era o tempo todo. O dia inteiro sem parar um atrás Deus do do céu. outro. Então, assim, a casa era uma fumaça sem fim. E até aí, tudo bem. Eu falei, bom, tô na casa do rapaz, o rapaz era bonzinho, tudo beleza. Aí eu saí, um dia ele falou, eu saí do apartamento, esse dia foi o ápice do perrengue. Saí do apartamento, e aí tinha uma reforma no apartamento da frente. E tudo bem. Saí, lá, voltou. Chegou no final do dia, a hora que eu abri o meu quarto, ó, tinha, eu não sei quantas baratas no quarto. Aí é. Eu não sei quantas. Aí, como eu diria, paia. Eu surtei, porque eu morro de Paia. medo. E aí eu peguei e chamei, eu tava sozinha em casa, que ele tinha saído. Eu liguei pra ele, falei, aconteceu isso, isso, isso. Daí ele voltou correndo pra casa,
claro, né, limpou tudo. Ele falou pra mim, sabe o que que é? O apartamento da frente tá em reforma, então, assim, cavucando, derrubaram o apartamento. Eu acho que de Entendi. tanto cavucar, Ah, sai, né? esgoto e tal, elas Entendi. saem, né? Mas, gente, e eu tenho um pavor daquilo, pavor. Eu não conseguia mais Não dormir. conseguia mais dormir, certeza. Eu falei, gente, eu tô em Israel, como é que eu posso ter tanta... Gente, é muita barata. Caramba. Horror. Barata tem no mundo inteiro, né? Tem E rato. o duro que a barata, ela reflete se o lugar é asseado ou não, né? Daí você fica, pô, Né, eu fiquei muito encanada, imagino. muito. Nojento. E isso aconteceu comigo, de fato, em outros lugares, viu? né? Aconteceu. Na Itália, isso aconteceu comigo em 3 lugares que eu fiquei. Caramba, é. Isso daí é que Não quando a tem gente jeito. tá. Quando você mete a cara, né? Vai para a estrada, quer rodar o mundão, não tem como você não carregar esse tipo de Não história, né? existe não passar perrengue. Agora Não vamos lá, existe. Jaque. Conta, existe. conta principalmente para as mulheres que estão assistindo. Você viaja com seguro de viagem, sim ou não? Sempre, o tempo todo. Eu não saio eu não saio de casa sem o seguro viagem, sem internet pro celular, jamais. Assim, nunca precisei de nada, nunca aconteceu nada comigo, mas tudo fora do Brasil é caríssimo se você Sim. precisar de alguma coisa. Então, nunca viajo sem seguro, Importante. sem internet. Sempre assim eu faço, mesmo os lugares que são os mais comuns, sabe? Fui pra Argentina, vou pra Buenos Aires, eu vou planejada. Eu sempre vou com um plano B. Outra coisa que eu sempre faço, eu sempre levo comigo uma cópia, assim, deixo lá no meu iCloud, todos os meus documentos, tudo, porque se eu precisar, o telefone da embaixada, Importantíssimo. sempre tenho comigo, o telefone de algum consulado, endereço. Eu compartilho, como eu viajo muito sozinha, a minha localização o tempo todo, eu compartilho com alguém aqui no Brasil. Legal, O importante. tempo Olha, todo. que legal essa dica. Sempre faço isso. Eu sempre compartilho antes de viajar. Eu tenho um irmão, eu deixo com ele lá meu itinerário todinho e compartilho a localização do celular para ele sempre saber onde eu tô. Legal. E eu não faço nenhuma loucura quando eu tô sozinha. Aliás, a gente não pode. Sozinha, você tem que pensar milhões Tem que de pensar. E coisas. outras, tem outro país, né? Sempre. Eu costumo não sair muito à noite. Eu tento concentrar tudo durante enquanto a luz Importante do essa dica, dia. hein? E assim, a gente tá chegando próximo ao final do episódio. Antes de a gente fazer um bate-pronto aqui, que eu não queria. Vamos lá. Quais são os países que você tem em mente agora conhecer e quais você recomendaria assim para as mulheres que estão nos assistindo e querem viajar ou fala assim, eu só tenho condição agora de viajar sozinha porque não bateu a agenda ou eu tenho vontade de me autoconhecer. O que você recomendaria para elas assim? Que dica você daria para elas assim de países Aham. e não sei. Olha, antes de eu falar de país, eu acho que toda mulher, você que está em casa, toda mulher na vida tem que ter pelo menos uma vez a experiência de viajar sozinha. Pelo menos uma vez na vida. Não importa para onde, que seja dentro do Brasil, fora, não importa. Acho que toda mulher tem que ter essa experiência uma vez, no mínimo. Eu acho que, claro, tem um estilo de cada um, né? Eu acho que se você tá no começo, você nunca viajou sozinha, acho que é legal você se sentir confortável, viajar por perto, né? Uruguai, Argentina, Dá um passinho aqui, depois passinho aumenta aqui, um passo. Legal. dá um passinho ali. Se você já é uma pessoa que já tem muita experiência, já é muito destemida, com certeza absoluta eu colocaria um país bem diferentão aí, tipo Jordânia, obviamente Índia. Eu sou suspeita a falar porque eu amei muito a Índia, mas certamente Israel, Egito, Turquia, alguma coisa bem diferente. Por que que eu acho isso importante? Não é só porque é diferente, é porque você vê mulheres em posições radicalmente diferentes. Que legal. Então, Abre a cabeça. você abre muito a cabeça. E não estou falando de uma maneira ruim, tá? Porque não necessariamente, eu acho que o que é ocidental tem na cabeça como é o ideal para a mulher, não necessariamente é. Eu sempre, foi longe de mim questionar, cada um se veste como quer. Mas eu sempre pergunto isso, né? As mulheres, aqui a gente tem a brasileira tem essa coisa, eu me visto como eu quero, eu faço o que eu quero. Você andar de determinada maneira está beneficiando quem exatamente? Né? É você, a tua liberdade. Excelente reflexão. Cada um faz o que quer, né? Mas você está se mostrando para quem? Para quê? Por quê? E lá, talvez, nesses países, mais na Índia, que é hindu, nos países muçulmanos, elas obviamente se cobrem. Isso de fato é ruim? Elas se incomodam? Elas não veem assim, elas veem como eu estou me guardando para a pessoa que eu amo, meu marido, minha família, Sim. meus familiares, etc e tal. Não é só para o marido, mas... Então, assim, tá beneficiando quem exatamente, né? Abre muita cabeça, né? Então, isso que a gente tem na cabeça, então tá... longe de mim querer julgar, mas por que é tão ruim que uma mulher, de repente, sei lá elas ficam muito em casa com a família, não sei. Por que isso é ruim? Por que a gente vê isso como uma coisa ruim que a pessoa possa cuidar da família? Minha mãe cuidou de mim, isso não é ruim. Com certeza. Então, assim, acho que recomendo que você vá para um lugar que seja muito diferente do que a gente vê aqui. Porque você vê outros pontos de vista e se muda completamente e julga menos. Que legal. Nossa Senhora. Que é o mais Já, importante. você sabe que a gente vai ter que ter outro episódio, né? Ai, que delícia, Eu vou tomara. fazer aqui um bate-pronto pra você. Vamos. País mais caro que você já visitou? Catar. Catar. Uau.
Caríssimo, Jesus. Mais barato? Argentina. Argentina. É top 1 aqui, Argentina. Mais seguro? Qual que você se sentiu mais segura? Israel. Israel. Mais perigoso? Brasil. Brasil. E o que mais te surpreendeu? E por quê? Sim. De todos os países que eu estive, eu acho que o que mais... Eu tive diversos lugares que me surpreenderam. Mas acho que o que mais me surpreendeu foi quando eu estive em 2 lugares. São 2 lugares que são igualmente surpreendentes. Um é o Muro das Lamentações, em Israel. Uau. Que é, assim, independente da tua religião, de você não ter nenhuma, é uma energia palpável no ar. É palpável. É mesmo? É palpável. Você vai chegando perto do Muro das Lamentações, você vai sendo tomado por uma energia, me arrepia só de falar, que você assim, não tem como. Eu comecei a chorar automaticamente, porque Caramba. é uma energia que vai descendo, e você vai olhando para o lado, todo mundo sente a mesma energia. É assim, conversei com pessoas que eu estava lá, que nem tinham religião, e estavam meio inebriados, como eu fiquei. Então, assim, eu recomendo, assim, é muito forte. E uma que, assim, que para mim foi chocante por N razões, mas no Rio Ganges, lá em Varanasi, na Índia, eu fui 2 vezes, eu fui um dia para a cerimônia ártica, a cerimônia de fechamento lá deles do dia. É assim, é uma fé, eu não entrei no Rio, claro que não, mas assim, é tanta fé, é uma peregrinação, você vê aqueles velhinhos que vão para lá só para morrer. Um sacerdócio, né? É tão forte a fé, eles acreditarem que eles estão naquele lugar, independente de você acreditar ou não. É tanta fé junto, é tanta energia junto, que é palpável também. Você literalmente se sente perto de Deus quando você está lá, sem julgamento nenhum. Então, foram acho que os 2 lugares que eu mais me surpreendi, assim, de energia. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei, gente, Deus está falando comigo Muito aqui. interessante isso. É. Jaque, para finalizar então, pode falar aqui pro pessoal que está nos assistindo, Sim. um pouco a respeito do seu serviço, sobre o Viajo com Viagem com Alma. alma, assim. O objetivo eu tenho uma agência, né, de turismo também, além do perfil no Instagram, que eu uso o perfil para compartilhar conteúdo também, mas o meu objetivo é ajudar mulheres a viajarem mais com segurança e melhor. Não necessariamente sozinha, porque eu também organizo grupos, né? Se você tiver, por exemplo, tem uma amiga que a gente quer juntar 4 aqui, a gente quer fazer um destino X. Então, eu ajudo a organizar o planejamento todo de viagem, de acordo com o seu orçamento, totalmente personalizado. Faço roteiros também. E tá no forno ainda levar grupos exclusivos só de mulheres por aí. Legal. Tá no forno ainda. Legal. Esse acho que sai em 2025 já. Não, eu tenho certeza, Vai eu sair. tenho certeza. Eu acho que até os paradigmas, você tendo essa experiência sozinho, eu acho que você tem todo esse know-how para pegar na mão delas e falar, tá aí, ó, Sim. vai conquistar o mundo, né? Essa é a intenção. Eu acho que, assim, eu já fiz vários roteiros para mulheres que querem ir sozinha, mas tem gente que eu acho que ia se sentir confortável em estar no grupo só de Legal. mulheres, que não quer ir sozinha, então tá no forno esse, tá no forno. Jaque, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua Imagina, foi um prazer. participação. Foi um prazer. Foi uma honra conversar com você e teremos mais episódios aí Espero. no forninho, hein, sim? Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor e mais completo podcast de viagens do Brasil. E eu reforço para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e até a próxima.